qual que é a margem de lucro, então, que é praticada hoje nas licitações? E a resposta é muito simples. Não existe uma margem de lucro correta. Não existe uma margem de lucro certa, uma margem de lucro fixa. Muitas pessoas dizem que é 40, 50, 30, e é isso mesmo. Não tem uma margem correta. Isso vai depender de negócio para negócio. O que existe é uma margem média, tá? Então, já conversei aqui com inúmeros alunos meus, pessoas que trabalham comigo aqui com consultoria e assessoria, com pessoas que somente seguem aqui a gente nas redes sociais, e a resposta é unânime. Cada um tem a sua própria margem de lucro, cada negócio funciona de uma maneira, mas a gente consegue chegar numa média, e a média é 30%. Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas a média do lucro nas licitações, uma margem média gira em torno dos 30%. Bruno, mas a margem do mercado privado está muito melhor do que a das licitações, essa margem está muito baixa. Se você tem esse pensamento, eu tenho algumas considerações a fazer. Primeira delas, a gente tem que levar em consideração o volume de vendas nas licitações. Uma coisa é você querer comparar o mercado privado com o mercado das licitações. Essa comparação ela é muito válida e muito bem-vinda. Agora, quando uma pessoa chega para mim e fala, mas no mercado privado eu não trabalho com uma margem menor do que 40%. Pô, muito bacana, parabéns, você é demais, muito legal. Agora, a pessoa ela esquece que no mercado privado, enquanto você está vendendo 1 kg de açúcar, nas licitações você vende 50 de uma só vez. Enquanto você nas licitações, no mercado privado, você vai lá e vende um serviço de impressão de banner, por exemplo, você que é de serviço, no mercado das licitações você vai vender 20 banners de uma só vez. E eu poderia ficar aqui dando exemplos até amanhã. Então o volume de vendas nas licitações tem que ser levado em consideração. Você prefere hoje ter uma margem de 50% numa venda de 10 mil reais ou prefere ter uma margem de 20% numa venda de 100 mil? Então o que eu costumo dizer para os nossos alunos é muito mais importante você ter o dinheiro no bolso no final do mês do que ficar pegado à margem de lucro. Aqui no nosso exemplo, se você tem aqui 50% numa venda de 10 mil, você estaria lucrando 5 mil. Pô, legal. Lucro de 5 mil, bacana. Surreal. Agora, e se fosse uma venda de 100 mil, que é muito possível nas licitações, você lucrar apenas 20%, que seria menos da metade dos 50%, você lucraria 20 mil. E aí? Você prefere 5 mil no bolso, com uma margem de 50%, ou 20 mil no bolso, tendo uma margem de 20%? Então, pessoal, o que realmente importa no final das contas não é se é 50, 40, 30, 15, 20% de lucro. É o quanto de dinheiro no bolso vai entrar no caixa da tua, ou melhor, é o quanto de dinheiro que vai entrar no caixa da tua empresa no final do mês. Quando você pega e começa a analisar a situação nesse ponto de vista, e não ficar amarradinho ali, completamente apegado à margem de lucro, quando você dá um OLX nele, né, dá um OLX e se desfaz desse bicho, desapega, você vai começar a ver quanto de fato você vendeu e quanto de fato entrou no teu bolso de dinheiro. É isso o que importa. Quando muitas vezes a gente não consegue ter esse volume no mercado privado, no mercado das licitações, basta você participar de uma única licitação. Então, por isso que ele é um mercado diferente. Eu gosto de falar que a comparação ela é válida, mas quem conhece os dois mercados não compara. Porque não tem como comparar. São coisas diferentes. A gente não compara aquilo que é diferente. Existe o mercado das vendas ao governo, o mercado das licitações, e ele funciona dessa maneira, daquela outra. E existe um outro mercado, que é o mercado privado. E quando você vai para o mercado privado, é outra pegada, são outras estratégias, é um outro mercado. E ele funciona daquele jeito lá. Então, é isso que você precisa entender. Eu gosto de fazer uma analogia aqui, uma analogia não, mas explicar o que realmente importa é o quanto saiu de dinheiro nesse mês da tua empresa e o quanto entrou. Entrou mais do que saiu? Então, beleza, você está no azul. E aí já puxando uma dúvida que é muito comum entre as pessoas que participam de licitação, é a questão do SRP. Bruno, como que eu faço para ter lucro com o SRP? O SRP
para quem não conhece, é o sistema de registro de preço. Não chega a ser uma modalidade de licitação, mas é uma maneira que o governo faz as suas licitações. E ele funciona mais ou menos assim, só para você entender, você que está chegando agora no canal, né, você que está aprendendo licitação agora e quer aprender os primeiros passos aí de como fechar R$100 mil em 30 dias. O sistema de registro de preço, imagine que o governo ele tenha uma necessidade. Eu preciso comprar 1.000 resmas de papel para esse ano. Então ele já sabe que ele precisa dessas 1.000 resmas. Só que ele sabe também que ele não precisa dessas resmas agora. Então eu, órgão público, vou fazer uma licitação e vou comprar essas 1.000 resmas e eu não vou ter nem onde colocar isso daí. Então ele faz um registro de preços, ele vai lá e faz uma licitação, ele coloca lá que ele vai precisar das 1.000 resmas, mas ele não quer receber aquilo agora. Então nada mais é o SRP do que uma venda, vamos dizer assim, uma venda parcelada. Você que vai, nós fornecedores que vamos lá, vamos participar da licitação, a gente vai já sabendo que é um registro de preço e que o governo ele não vai pedir tudo aquilo agora. Beleza? Não vai pedir tudo aquilo agora. Beleza, show de bola. E esse registro de preço ele tem a validade de até 1 ano. Ou seja, a gente vai participar da licitação hoje. Caso a gente vença, a gente tem que manter o nosso preço e a nossa palavra, vamos dizer assim, até daqui a 1 ano. Até daqui a 1 ano. Então, hoje, 14 de dezembro, homologou. 14 de dezembro do ano que vem, até lá a gente tem que manter esse nosso preço. E aí, uma dúvida comum é: como que eu tenho lucro num troço desse? E uma das estratégias que você pode utilizar, ela na verdade ela é bem simples. Só que se ninguém te fala, você acaba que fica pensando muito nisso, matutando, e não entende nada, né? E depois não sabe como que funciona. A grande estratégia é, vamos lá, todos os países, principalmente agora com a questão da pandemics, passa por inflação. Isso é muito comum em vários dos países aí, o Brasil também não ficou de fora. Então a gente vai dar um preço hoje, e esse preço amanhã ele vai estar um pouquinho menor, depois ele vai estar um pouquinho menor, e daqui a 1 ano ele vai estar bem menor. A grande sacada é, olha, hoje eu estou ganhando, eu estou tendo lucro nessa licitação que eu ganhei aqui. Quando você participa, você já coloca uma margem. Hoje eu estou tendo lucro, beleza, eu coloquei ali minha margem de 30%, eu coloquei minha margem do SRP ali, uma margenzinha, e maravilha. Daqui 6 meses, esse valor aqui pode ser que ele caia. Pode ser que daqui 6 meses, o que eu cotei no meu produto está até mais barato. Isso acontece às vezes, tá? Isso acontece com a gente aqui, acontece com todo mundo. Às vezes ele está mais caro também. Então eu cotei lá na licitação, uma impressora custava R$1.000. Daqui 6 meses, essa mesma impressora, ela está custando 1.200, ou seja, eu diminuí minha margem de lucro. Às vezes acontece dessa mesma impressora também estar 800. Isso acontece muito com equipamento de tecnologia, né? Vai lançando vários outros equipamentos e aí a tendência é que aquele equipamento de 6 meses atrás ele até custe mais barato hoje no mercado. Então, às vezes acontece isso também. Maravilha. Mas vamos supor, então, que esse preço aumentou, só para você entender. Então, eu cotei uma impressora R$1.000, ganhei. Daqui 6 meses essa impressora está custando, não é mais 1.000, é 1.200. E aí? Naquele momento, caso o órgão público decida, né, se ele fizer um pedido agora, maravilha, eu estou tendo lucro. Mas e se ele fizer um pedido daqui 6 meses? E aí? E aí que eu vou ter que arcar com esse, entre aspas, prejuízo. Né? Eu coloquei minha margem de lucro, eu tenho uma margem extra ali por SRP, então eu vou cortando tudo dessa margem, né? Vou tirando tudo dessa gordura. Mas beleza, e mesmo assim eu estou tendo prejuízo. E aí? Depois o órgão pede um outro pedido daqui 12 meses, 11 meses, antes de vencer a ata, bem no finalzinho.
A impressora está até mais caro. Antes era 1.000, depois passou a 1.200 e agora é 1.400. Acontece que eu ainda vou ter que cortar um pouco mais de gordura do meu lucro. E como que ganha dinheiro com isso, então? Acontece o seguinte, pessoal. Beleza, a gente ganhou essa licitação há um ano atrás. Só que se a gente parar de participar de licitação, realmente esse preço não muda. Ele vai ficar lá para sempre, até acabar a ata. Até dar o término ali da vigência da ata. Mas e se eu continuar participando de outras licitações na mesma impressora ao longo do ano inteiro? Será que eu não, numa próxima oportunidade, eu não posso compensar essa perda? Claro que sim. Então, por exemplo, a gente participou em 1 de dezembro. Maravilha. Como que a gente compensa essa perda desse lucro no final daquele registro de preço? Participando de vários outros. Então, em fevereiro, eu já estou participando de uma outra licitação para aquele mesmo produto. Só que nessa licitação de fevereiro, eu não vou cotar mais os R$1.000, eu vou cotar o preço de fevereiro. Vamos supor que seja 1.100. Maravilha, naquela licitação, R$1.100. Só que aí em junho, só um exemplo aqui, tá? Só para você entender. Em junho, eu estou participando de uma outra já, da mesma impressora. Só que em junho o preço já está 1.300. Eu vou cotar o quê? 1.300. Dessa maneira, você tendo várias atas, várias licitações de impressora, cada uma com o seu preço do momento, vai chegar um momento que você pode até estar tendo um menor lucro naquela ata lá de dezembro. Só que quando o órgão público pedir a que você ganhou lá em junho, já vai estar com o preço correto. E aí você lembra que eu te falei que pouco importa se é 50%, 30%, 20% de lucro, e o que realmente importa é quanto que saiu de dinheiro e quanto que entrou? É isso. É a balança do mês, é o balanço mensal das suas licitações. Claro que é importante a gente ter a margem de lucro também sob controle, mas para a gente saber mesmo, ter inteligência, ter dados sobre o nosso negócio. Mas o problema, essa live especialmente feita, foi especialmente planejada para você que não consegue desapegar da margem de lucro, que fica naquela de, ai meu Deus, eu não estou ganhando dinheiro porque minha margem de lucro ficou em 15%. E aí você fica naquela choradeira, né? Ah, licitação não dá dinheiro, eu não sei o que lá. Então, quando você pensa numa licitação isolada, aí você vai ser a pessoa que vai ficar na choradeira lá. Quando você pensa, pô, beleza, eu ganhei 15% nessa daqui, mas olha o volume que eu vou vender, olha o tanto de coisa que eu vou vender. E não contente com isso, você já foi participar da próxima. E numa próxima oportunidade, você conseguiu fechar uma com 30%. Ó, pô, beleza, dobrei aqui minha margem de lucro. Só que aí você não contente, porque você é uma pessoa insistente, resiliente e perseverante, você continua participando. E aí numa terceira oportunidade, você acerta lá um milagre de Deus, lá você fecha com 50%. O que acontece, tá?